Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Boa noite, meus amigos. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre um trecho, né, da vida de Paulo, que é a estrada de Damasco, tá? Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, depois de mais de 2000 anos da sua extraordinária atuação, a gente conclui que nós não estaríamos aqui hoje falando de Jesus se não fosse Paulo de Tarso e a missão que ele recebeu, né? Porque os outros apóstolos tiveram também a sua parcela, né? Na implantação do Evangelho de Jesus. Jesus delegou a cada um deles um pedaço desse trabalho. Mas coube a Paulo levar o Evangelho fora dos limites estreitos da Palestina, né? E levar a mensagem para muitos recantos. O Evangelho se expandiu por todo o mundo conhecido com a atuação de Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele tirou o movimento cristão dos estreitos limites da Palestina, mas não se trata apenas da viagem, do deslocamento dele, do esforço físico que foi gigantesco. Vocês imaginam, há mais de 2000 anos, como era se deslocar a pé, de cavalo, de camelo. Então, não existiam os transportes que nós temos hoje. Então, era realmente muito complicado e muito difícil, né? Mas é preciso que a gente perceba a flexibilidade e a adaptação para que ele pudesse passar essa mensagem a diferentes pessoas, diferentes locais e os mais variados modos de vida, né? Então, eram lugares muito diversos daquele centro da Palestina que estavam todos acostumados, com muitos costumes diferentes, pagãos, inclusive, né? Que não eram cristãos ainda. Então, nós não podemos avaliar a estrada de Damasco somente como um evento histórico, né? A gente precisa não apenas pensar na biografia do apóstolo Paulo, porque todos nós estamos numa jornada, todos nós, indistintamente. Em algum ponto da nossa evolução, haverá o momento da nossa tomada de consciência. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter o encontro às portas de Damasco. É esse aspecto que eu quero colocar para vocês. E Francisco Xavier psicografou um poema do Adelino Fontoura, que chama Jornada, e está no livro Antologia dos Imortais, que eu vou ler para vocês. Ele resume aqui a história do nosso espírito, não apenas da atual encarnação, mas de todas as encarnações que nós tivemos. Achei muito bonito, inclusive. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando a amplidão em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência, e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar, para então compreendê-las. Homem, agora que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Realmente bonito. Então, seria muito interessante que a gente iniciasse o estudo da doutrina espírita
pela questão 112 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, que trata especificamente dos espíritos puros e dos mundos celestes. Por quê? Esse é o nosso destino, transpor o clarão das estrelas, nos tornarmos espíritos puros, livres das encarnações de expiação e provas, não mais encarnando em corpos perecíveis, para nós estarmos vivendo a vida eterna junto a Deus. Esse é o nosso destino, gente. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar lá. Queiramos ou não, tropeçando muito ou não, mas nós vamos chegar lá, né? Paulo, enquanto era Saulo, ele era inflexível na defesa do bem. Isso é um erro, porque a verdade não é uma espada que mata, que machuca, que fere. A verdade é um testemunho pessoal de cada um de nós, né? Cada um tem a sua verdade, não é? Paulo acreditava que com a violência ele implantaria no mundo o reino da verdade, do bem, da fé, da fidelidade a Deus. Ele acreditava piamente que só assim é que ele conseguiria fazer. Ele era tão sincero naquilo que acreditava, como depois foi tão sincero na nova crença, né? E você vê que paradoxo que é isso, porque ele era uma pessoa justa, ele tinha recebido uma criação rigorosa, ele tinha vivido com muita disciplina, ele tinha se afastado de todos os vícios da juventude, mas mesmo assim ele acreditava no poder da violência. Com toda essa primorosidade da educação que ele teve, ele acreditava que só conseguiria impor as coisas na violência, né? Aliás, impor não é a palavra, porque ninguém deve impor nada a ninguém. Opa! Então, ele achava que a transformação dos seres é feita com impacto, com golpe, com imposição. A ideia dele, aquilo que ele acreditava, ele tinha que impor aos outros. Ele não era nada flexível, né? Mas não é a estrada que a gente percorre, é como a gente age na estrada que a gente está. Não é o ideal pelo qual eu luto, é como eu defendo esse ideal. É a maneira como eu me porto, né? A maneira como eu acho. Não são os valores e princípios, é como a gente exemplifica esses valores. É uma grande diferença. Certo? Percebem isso? Uma coisa é impor, outra é testemunhar o seu exemplo, com a sua maneira de ser, com o seu modo de exemplificar as coisas que você vive, né? Doutor Bezerra de Menezes, numa psicografia, disse assim, somente aqui no mundo espiritual vim compreender a cruz do Cristo. Somente aqui aprendi que a cruz do Cristo é uma estaca, por ele fincada na terra para erguer um novo mundo. Mas por saber que nada de bom se constrói no mundo sem sacrifício, sem amor, morreu nela. Isso é Jesus, né? Morreu na cruz. Não matou por ela. Morreu por ela. Certo? Então, Paulo confundiu. Ele acreditava que o bem e a verdade exigia que se matasse. E só na base da força, só na base da imposição. Assim ele acreditava. E ele, então, instaurou um movimento truculento de perseguição aos cristãos. Mulheres foram torturadas, pais de família foram assassinados, pessoas perderam seus bens, né? Uma onda de terror e violência se instalou em Jerusalém. Imagina, vocês leem os livros, aí vocês veem todas aquelas cenas do que era esse
movimento de perseguição, né? Então, Paulo estava numa crise vivencial, né? Uma crise muito grande. E nós não podemos nos deter na história do apóstolo. Nós precisamos trazer a história dele para a nossa história evolutiva pessoal. O exemplo, certo? Pegar aquilo que ele era e que ele se tornou, trazer para a nossa vida. Nos basearmos naquelas coisas, né? Nós somos espíritos imortais. Vocês sabiam disso? Todos nós vamos desencarnar. Não sabemos a ordem, né? Graças a Deus. Mas todos nós vamos desencarnar. Isso, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Certo? E Humberto de Campos, nesse livro, A Boa Nova, na lição 14, relata que Nicodemos foi conversar com Jesus, né? E Nicodemos não compreendia o processo evolutivo. E logo depois que Jesus conversou com ele, Tiago, também o apóstolo, tentou unir justiça e reencarnação. Eu vou perguntar para vocês que resposta que vocês dão para isso. Vamos ver. Você quer o bem reinando sobre a terra? Sim ou não? Você quer que a justiça, o respeito, a inclusão passe a ser a regra universal? Tem dúvida? Você quer que pare a guerra, a fome, a violência e o crime? Todos nós dizemos sim a isso. Todos nós somos iguais, né? Mas nós estamos na mesma estrada, quer dizer, no mesmo caminho. Mas nós não estamos no mesmo ponto dessa jornada. Porque alguns estão muito atrás, outros estão muito à frente, outros estão no meio termo. Cada um está no ponto do degrau da marcha evolutiva. Por isso que nós também somos muito diferentes. Embora sejamos iguais, como disse a nossa amiga Eunice semana passada, nós somos muito diferentes, porque cada um está num processo, cada um está num ponto dessa jornada, certo? Estamos iguais, né? E talvez por isso é que, por fragilidade, ou por vício, ou por imperfeição ou maldade, é que a gente prejudica o nosso semelhante. Porque nós temos estágios diferentes, né? E Tiago pergunta a Jesus, passa a explicar o mecanismo da justiça divina, da lei divina. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Ele achou que tinha compreendido, mas não compreendeu ainda, né? Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar na mesma dívida. Quer dizer, se eu matei, eu vou ser morto por outro. E vice-versa. E vice-versa, nós vamos... É assim a justiça divina, será? Tem coerência isso? Então, seja dessa forma? Vocês vão pensando aí, viu? Mas para Paulo isso parecia muito lógico, sabe? Já que você me prejudica, eu vou lá e prejudico você. Já que você não aceita, eu vou lá e também faço igual, né? Era o olho por olho, dente por dente, né? Que existia na lei deles lá. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando. Isso tudo está nesse livro aqui, Boa Nova, viu? Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Jesus não está perguntando sobre resgate, está perguntando sobre redenção. Porque eu estou no processo de expiação, de reparação, de resgate, mas nem sempre eu me redimi. Nem sempre eu saio redimido daquela situação.
Porque a redenção é quando eu subo um degrau, sabe? Quando eu cresço um pouco, aquele erro eu não cometo mais. Eu já aprendi e eu não faço mais aquilo. Aí eu estou redimido naquilo, né? Preciso me redimir de outras coisas, talvez, mas naquele erro eu me redimi. Então, é um pouquinho diferente o resgate e a redenção. E a gente tem um péssimo hábito de cometer os mesmos erros com as mesmas pessoas. Isso que é pior, né? Por isso que Deus coloca todos na mesma família. Todos na mesma família, para ver se repara de alguma forma, se a gente aprende a amar, né? É isso aí. André Luiz analisa um caso muito doloroso no livro Entre o Céu e a Terra. E ele conclui que a pessoa era muito má. Veja o que ela fez, ela é muito má. E o instrutor dele fala para ele, calma, você só abriu 2 encarnações, onde você sabe exatamente quem é a vítima e quem é o algoz. Mas quando você abre umas tantas outras, você já não sabe mais quem é quem. Por quê? A vítima já agrediu 58 vezes e o agressor está agredindo 57. Quem é a vítima? Quem é o algoz? Percebe? Que não é bem assim. Então, a vítima não é muito vítima, né? Então, para Deus, não existe vítima e algoz. Para Deus, existem parceiros de infortúnio, tecendo uma trama complexa de ódio, de vingança e de mágoa. Pessoas erradas fazendo as coisas erradas, só. Né? Tem muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum inocente encarnado. Quem está se achando bonitinho pode vestir a carapuça, porque não tem nenhum inocente, senão não está aqui não, viu? Inocente não está mais aqui. Então, o que Tiago estava perguntando? Você vê, os pais veem os 2, 3 filhos brigando lá, querem separar a briga, mas, poxa, ele ama os filhos igualmente. Como que ele dá razão para um, dá razão para outro? Ele ama os filhos. Aí a gente quer que Deus venha resolver as nossas questões aqui, mas todos são filhos dele. Todos. Só o tempo vai corrigir os filhos errados. Só o tempo. Deus usa o tempo para corrigir a todos nós. Todos nós. Sem exceção, viu? Então, Jesus pergunta, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? E Tiago meditou um instante e respondeu, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Quem está vingando nunca está equilibrado. Nunca. Você me arrancou um dente, eu vou lá, arranco todos os dentes da sua boca. Quem se vinga não tem medida. Né? Ele está com ódio, com raiva, ele não nem enxerga nada. Paulo, na estrada de Damasco, respirava ódio e vingança. O problema dele não é o que ele sofreu, é o que ele achava que ele foi prejudicado. Então, por exemplo, ele considerava prejudicado pelo cunhado, Estevão. Quem leu o livro? A próxima vez que eu falar de Paulo, quero ver mais gente tendo lido o livro, viu? Quem viu a peça? Hã? Quem viu a peça? Você não viu tudo que está aqui, né? A peça é um esboço, mas já é alguma coisa. Mas o livro é muito detalhado, muito, muito rico, né? Eu acho que todo mundo deve ler. Então, ele se sentia prejudicado pelo cunhado, né? Estevão. Ele mata o cunhado.
Ele se sentia prejudicado por Ananias, porque ele fez a cabeça de Abigail, ele separou a noiva dele, não foi bem o Ananias, mas ele achava isso. Foi lá buscar Ananias para matar Ananias. Entende como é que é? Então, ele assumia a justiça divina nas mãos dele. É isso que ele fazia. E Jesus responde para Tiago: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. A primeira lei é uma lei de amor. Não é de ódio, não é de raiva, não é de nada, é de amor. A primeira lei de Deus, certo? Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar ao Pai aborrecendo-lhe a obra, ou seja, as suas criaturas? Né? Não tem coerência. Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o ensinamento de Jesus é esse, né? O amor. Não é você fazer a justiça com as suas mãos, você se vingar do outro. Não, é amor, perdão. É isso que ele nos ensinou, né? Paulo de Tarso foi preparado. E como é que se prepara uma encarnação dessa importância? Veja, falando na espiritualidade, né? Precisa de alguém com sabedoria para orientar essa pessoa. Coloca Gamaliel na vida dele. Gamaliel era um dos maiores sábios do judaísmo. É esse que iria orientar Paulo. E orientou realmente, né? Só que ele não ouviu. Coloca alguém especial para ser a noiva, a esposa. Coloca um cunhado bom, Estevão. Ele recebeu tudo. Tudo ele recebeu, como muitos de nós, né? Ele brigou com Gamaliel, ele matou o cunhado, ele desmanchou o noivado e ainda foi buscar Ananias para matar Ananias. Você quer mais causa atual de encarnação do que essa? Porque a gente tem muita mania de colocar todas as coisas como as vidas passadas, né? Estou pagando as vidas passadas. Mas tem muita coisa que a gente faz hoje e a gente arruma o problema para essa vida hoje. Não é da vida passada, é hoje. Muitas coisas que nós estamos fazendo, nós já estamos colhendo hoje. Então, a gente precisa prestar atenção no que faz, né? Não é só vida passada, porque as vidas passadas nós vamos ter mesmo que resgatar, não tem como, né? Esse livro, Paulo e Estevão, nas páginas 195 até a 200, nós temos o relato do encontro de Paulo com Jesus. Eu vou até ler aqui, não aqui, porque aqui está maior, viu? Cegueta, aqui está muito miudinho, eu vou ler aqui. Na véspera da chegada a Damasco, no final da viagem penosa e difícil, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas. Forças secretas impunham-lhe profundas recordações. Sua alma se desdobrava em perguntas atrozes.
Ele próprio não saberia explicar o que se passava. Em dado instante, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se preso de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Então, enquanto ele estava fazendo essa viagem para ir lá matar Ananias, forças desconhecidas faziam com que ele fizesse aquelas reflexões e ele se voltasse para dentro de si mesmo, fazendo um retrospecto de tudo o que havia acontecido na vida dele, como ele tinha agido, tudo, sabe assim, aquela hora que você fica falando com você mesmo, né? Assim. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê. Ele ficou cego, da tamanha luz emitida, né? Apesar da possibilidade de suplicar o auxílio, Jacó, Demétrio, socorram-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e ele tomba do animal. Ao desamparo, sobre a areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros à moda nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. Quer dizer, Jesus se mostrou para ele, não com um ar grave, um ar assim, de bronca. Paulo, o que você está fazendo, seu imbecil? De cobrança, né? Cara, acorda, meu. Era assim que Jesus vinha falando, né? Jesus vinha com um olhar de simpatia, de amor, uma tristeza por ver o erro grave que ele cometia, sabe? Aquele semblante sereno. É assim que Jesus se mostrava para ele, né? E na vida espiritual, minha gente, nós seremos transparentes, né? Nosso perispírito será transparente. Tudo aquilo que a gente não conta, tudo aquilo que a gente esconde, todos os nossos sentimentos serão vistos por todos. Claro, como o dia, nada vamos poder esconder. Como foi que Jesus via Paulo como ele era, né? Como ele era. Ele não era mau, né? Ele estava simplesmente equivocado. Quero voltar. Não, aqui eu já falei. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Jesus falando com ele. Por que me persegues? Qual é o motivo para você agir assim, né? Gente, se a gente fizesse essa pergunta antes de tomar qualquer atitude menos feliz, quando a gente vai, às vezes, brigar com alguém, né? A gente não faria um monte de coisa se a gente se perguntasse, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar isso dessa forma com essa pessoa? Por que eu vou magoar? Eu já ando me fazendo essas perguntas. E tanto que eu li aqui, eu já estou me fazendo, viu? Se a gente parar um segundo, gente, sabe, prestar atenção e falar,
Por que que eu vou fazer isso? Quem sabe muita coisa a gente evita. Quem sabe muita coisa a gente não faz. E se livra de tantos resgates dolorosos, não é? E Jesus sabia de tudo isso, né? Porque ele nos conhece, né? 70% das nossas decisões precipitadas é responsável por tudo que a gente vive hoje, nessa existência. Por decisões equivocadas, por atitudes erradas. Imagina, só 30% que a gente acerta, hein? Então, Paulo, quando viu Jesus, ele viu o resplendor dos que amam. Era amor somente, né? E no plano espiritual, manda, não é quem tem poder, que tem cargo importante, não. É autoridade moral, sabe? Autoridade moral. Os mais sábios é que mandam mais. Diferente daqui, né? Agora eu dei risada. O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem era aquele vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Saulo interrogou em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Ele não conheceu Jesus. Quando ele começou a perseguir os cristãos, Jesus já tinha sido crucificado. Ele não conhecia Jesus. Quem sois vós? Ele não conhecia. Eu sou Jesus. Aureolado de uma luz balsâmica, Jesus respondeu: eu sou Jesus, né? Então você vê, Jesus não vinha emitindo uma luz assim agressiva, uma luz que impunha assim, eu sou o bom, você é um traste. Não, era uma luz suave, uma luz balsâmica. Sabe o que é uma luz balsâmica? Que cicatriza, que cura feridas, que te reconforta, ameniza suas dores. Era essa luz balsâmica. E num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Jesus queria humilhar Paulo quando disse para ele que era Jesus? Não, né? Não era, né? Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando, no momento, a derrocada de todos os princípios que lhe nortearam a vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Quer dizer, ele caiu mesmo em si, quando ele se deparou com a verdade que ele teimava em dizer que os outros estavam errados, né? Mas ele viu que realmente Jesus era o Messias, né? Jesus apareceu várias vezes para dizer que ninguém morre. Notícia maravilhosa, né? Ninguém morre. Nós estaremos vivendo um outro plano, mas ninguém morre. Teremos muitas vidas até nos livrarmos desse corpo pesado e difícil, certo? Mas os cristãos hoje parece que esqueceram que Jesus está vivo, né?
As pessoas controladoras pensam que está tudo nas mãos delas, né? Que elas conseguem controlar tudo. Elas conseguem controlar quem encarna na Terra e quem sai daqui, o velório das pessoas. Você consegue controlar? O que você controla? Nem muito mal a sua vida, né? Nem muito mal a sua vida. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Os aguilhões é aquilo que a gente não pode controlar. É aquilo que empurra a gente para frente, que faz com que a gente avance, que faz com que a gente se vá para algum caminho que a gente não quer ir, mas que é o melhor, né? Se alguém perguntar, você quer caminhar? Não. Você quer mudar? Não. Você quer sair da sua área de conforto? Eu não. Estou muito bem aqui, não quero não. O que você quer? Quero nada. Quero nada. Aí vem o aguilhão e te faz ir para frente. Faz você avançar, porque você tem que avançar. Nós não viemos aqui para ficar parados, para ficar de maneira confortável. Nós viemos para avançar, para melhorar, para progredir. É para isso que nós nascemos na Terra, certo? Para romper o clarão das estrelas. E Saulo então compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento. E para a gente também, tem muitas circunstâncias que nos empurram, né? É alguém querido da gente que vai embora, desencarna. É um marido que te abandona. É um emprego que você perde. Quantas situações na tua vida que faz com que você repense, que você, de alguma forma, acha força para ir para frente. São os aguilhões, né? Aqueles que a gente não quer, que são sempre difíceis. E em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos, o Cristo chamara-o por todos os meios e por todos os modos. Quando não tinha mais jeito, Jesus apareceu e aí ele capitulou, né? Não teve jeito mais. De que maneira será que a gente está sendo chamado? Claro que não é para ser Paulo de Tarso, né? Mas para que nós estamos sendo chamados? Para a gente se movimentar, para a gente sair da nossa postura espiritual, da mesmice, que nós já estamos há 10, 15 encarnações no mesmo lugar, nós saímos dali. É para isso. A gente é chamado para crescer, para melhorar, para nos tornarmos espíritos puros. Certo? Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? Então ele se pôs a todo serviço, quer dizer, escolha o que eu devo fazer, eu vou fazer, né? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios, dava mostras da sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, não escolhe tarefas, apenas se entrega à cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade dos homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, em seu nome,
esclareceu generosamente: levanta, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Entenderam, gente? Nós precisamos nos harmonizar com todos, nação com nação, famílias com famílias, irmãos com irmãos, amigos, todos. A harmonização. Para isso que Jesus veio e sofreu, né? Se a gente tivesse um encontro com o Cristo hoje aqui, materializado, ele não viria trazer uma lista do que a gente deve fazer. Saúde! Obrigada. Ele não vinha com uma lista, né? A única coisa que ele ia pedir é para a gente sair dessa postura, essa falta de fazer alguma coisa por nós mesmos. E como é que a gente faz por nós mesmos? Fazendo pelos outros. Certo? E Jesus, então, aparece para Ananias e pede que ele vá encontrar Saulo, que estava cego. Senhor, é aquele que veio para me matar? É esse mesmo. Vá, ele é um vaso escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por meu nome. Né? Então, nós também estamos, gente, nessa estrada. E não há necessidade do Cristo se fazer visível para todos nós, né? Não existe isso. Nós temos tantos apelos todos os dias na nossa vida. Será que a gente está ouvindo esses apelos do alto aí, dos nossos benfeitores, dos nossos protetores, né? Os nossos antepassados que gostam da gente, que estão já no outro plano. Quantos estão ali, sabe, intuindo a gente para o caminho do bem? Será que a gente está ouvindo? Então, nós estamos aqui para ser desafiados, né? Então, o que a gente deve fazer, gente? Viver. Seguir o nosso coração. Seguir os princípios do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. Na medida que a gente se movimenta em favor do bem, as instruções vêm aos poucos. Vão nos mostrando se estamos no caminho correto ou não. Se estamos fazendo direito ou não, né? A gente tem essa consciência. Tudo que nós aprendemos de verdade foram de pessoas que tiveram muita paciência com a gente, que acreditaram na gente, sabe? Não foram pessoas que nos agrediram, que a gente confia em quem ama a gente, não em quem agride, né? Então, o dia que a gente estiver numa situação difícil, para tomar uma decisão muito importante, a gente procura quem? Quem ama a gente, não quem agride, certo? Porque só o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor. E só com o amor é que nós vamos vencer todas as nossas dificuldades. Boa viagem para todos, para Damasco. Obrigada, viu?